Porque agora nós voltamos ao Brasil para falar de clima. 8 horas e 5 minutos, a redução das chuvas, o aumento da temperatura no Rio Grande do Sul. A gente tem falado muito disso desde o fim do ano passado, ao longo de todo o mês de janeiro, praticamente afetou a condição de vida das pessoas, é claro, mas também a safra de verão de milhares de produtores. A gente vai tentar entender um pouquinho melhor o assunto para conversar com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos. Tudo bem, Marco Antônio? Bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael, bom dia, Luciano, bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui com vocês, né, nessa manhã e tentar explicar o que realmente aconteceu com o Rio Grande do Sul, porque foi uma das piores secas dos últimos... Então, a gente está prevendo que foi uma das piores secas dos últimos 70 anos, o que está acontecendo hoje com o Rio Grande do Sul. Agora, infelizmente, né? Você sabe por que isso aconteceu, Marco Antônio? A gente foi uma combinação de fatos que levou essa seca no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, Paraná e outros locais também teve essa seca, que foi, primeiro, ao fato da laninha. Nós estamos desde meados de 2020 com as temperaturas das águas do Oceano Pacífico muito frias, e toda vez que isso acontece, você tem um fenômeno chamado laninha. Então é o segundo ano consecutivo que nós estamos por uma laninha, e toda vez que isso acontece, né, a laninha influencia o clima, você tira um pouco a pressão de chuvas do sul do Brasil e, consequentemente, do Rio Grande do Sul. Por outro lado, para agravar um pouco mais a situação, você tem as águas do Atlântico que banham toda a região sul também estão frias, e isso inibe um pouco a entrada das frentes frias. E para agravar mais a situação, o Atlântico Norte, o Atlântico Equatorial, que banha todo o Nordeste, está quente. Ou seja, isso faz com que os corredores de umidade vindo da Amazônia fiquem mais voltados ao norte. Ou seja, é uma combinação de fatores que há muito tempo não se via para que causasse essa terrível seca no Rio Grande do Sul e quebras extremamente significativas, tanto em lavouras de soja, milho, arroz, frutíferas e afetando agora a população urbana. Marco Antônio, bom dia, obrigada por essa entrevista. Queria entender um pouquinho desse impacto nas nossas vidas. Você já começou a dizer um pouquinho para a gente quais são as safras mais atingidas. A gente sabe que a gente aqui no Brasil necessita muito da agricultura familiar por conta, por exemplo, das escolas que são abastecidas pelo agricultor familiar ou mesmo os mercados e parte também da nossa exportação, que é o que você disse agora. Qual é a nossa situação nesse momento, economicamente falando também? Olha, quando você olha o Brasil, ainda o impacto é um pouquinho menor, porque você tem outros estados com uma produção muito grande. No entanto, quando você olha o Rio Grande do Sul, o impacto é gigantesco. Por quê? Você tem, quando a gente fala em grandes culturas como milho, soja, arroz, isso impacta até as exportações. Então, isso afeta, lógico, o PIB brasileiro. Agora, quando a gente olha até um pouco mais detalhe, porque está faltando água para irrigação, para as frutíferas, para as hortaliças. Então, isso afeta o dia a dia, não só do produtor, mas da população urbana, porque a hora que chega lá não tem. E outro fator, a quebra nas commodities, como soja, milho, e agora o arroz, que está sendo extremamente afetado, isso pode mexer com a inflação, porque você tem uma elevação dos preços. Então, isso é uma cadeia que está sendo feita, né, infelizmente pela seca, que pode levar a impactos econômicos grandes aqui no Brasil. Marco Antônio, de que maneira esses setores conseguiriam se preparar para essas secas? De que maneira eles conseguem fazer algum estoque para que possam ter, por exemplo, mais água para irrigação? Porque eu imagino que com essas adversidades climáticas, naturalmente os setores que movimentam um tantão da economia precisam ter alguma estrutura de segurança para se antecipar a essa ausência de chuva, né? Sim, existem realmente algumas maneiras de você mitigar, né, ou
fazer com que os efeitos sejam um pouco mais brandos. No entanto, esse ano tem muitas regiões que estão há mais de 70 dias sem chuvas. E aí não tem muito o que fazer, infelizmente, porque, né, é igual você... Lógico, você pode economizar, você tem jeitos de você fazer cisternas, vocês têm várias outras maneiras, mas chega uma hora que a seca é tão prolongada que todos os teus recursos não tem mais o que fazer, porque não tem mais água, né? É a mesma coisa, desculpa a colocação, você pode ter na sua casa 10 caixas d'água de 2.000 litros, mas se você não está abastecendo ela todo dia, chega uma hora que não vai ter como, né? Então, de uma forma geral, assim, mas você pode, desmatamento é um caso desse, evitando desmatamento, cuidando mais da natureza, você mitigando mais os efeitos do solo, você não degradando tanto eles. Então, existem algumas maneiras de você minimizar os impactos da seca. No entanto, a seca desse ano foi totalmente fora dos padrões, porque nós temos aí conhecidos que está com mais de 70 dias. A última chuva foi em novembro, meados de novembro. Nós estamos em quase meados de fevereiro já. Tá bom? Agora, o Davis, perdão, Marco Antônio, quais são as culturas mais atingidas e quanto tempo você acha que elas vão demorar para serem recuperadas? Olha, no caso das grandes culturas como soja, milho e arroz, a quebra é agora. E como elas são plantadas anualmente, então você tem como na próxima safra voltar com essas culturas e aí pode ser que tudo, se o clima for propício, elas voltam ao normal. Hortaliças, a mesma coisa. Só que as frutíferas levam tempo, então você precisa só agora, no segundo semestre de 2022, é que a gente vai começar a ver novamente uma recuperação disso. Isso se o clima for favorável na safra 22-23. Ou seja, esse primeiro semestre, para o Rio Grande, realmente, tá? E o grande problema agora é a falta d'água nas cidades, porque a gente está falando muito, vocês estão mostrando fotos aí da agricultura, mas é fato que agora vai começar a pegar a população por conta de falta de água. Os mananciais estão extremamente baixos. E isso pode afetar agora o custo de energia. Marco Antônio, você falou agora de um fenômeno climático, ou pelo menos um ano, muito fora dos padrões, você usou esse termo. Eu queria entender se a gente pode esperar isso para um próximo ano ou para os próximos anos, se realmente é um fenômeno atípico ou a gente já está começando a colher, e desculpa o trocadilho, os frutos das nossas também emergências climáticas e desequilíbrios, muitas vezes provocados por nós mesmos. Olha, vamos lá. A Laninha e o El Niño, né, que são dois fenômenos climáticos que acontecem no Oceano Atlântico, no Pacífico, eles não têm muita ligação com as mudanças climáticas ou o aquecimento global. Não tem, porque eles são fatores que ocorrem ali no Oceano Pacífico. Porém, essas mudanças que nós estamos tendo no nosso comportamento, no nosso dia a dia, isso influenciam ou potencializam, melhor dizendo, esses efeitos. Então, assim, a Laninha, que é o segundo ano consecutivo, que tira um pouco a pressão de chuvas do sul do Brasil, como no Rio Grande do Sul, que aconteceu esse ano, ele já aconteceu N vezes, né? No passado, pode acontecer, só que o fato que a gente vem causando, desmatamento e todas as outras coisas, isso está potencializando esses efeitos. Tá certo, então a gente conversou com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista, que nos ajudou a entender essa maior seca dos últimos 70 anos agora no Rio Grande do Sul e também parte dos estados do sul do país. Obrigada, Marco Antônio. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e precisando é só entrar em contato com a gente. Obrigado.